Boa tarde. Estou aqui para tecer alguns comentários a respeito do filme Você Não Estava Aqui, de Ken Loach, né, de 2019, para uma análise de caso, né, estudo do filme na prática trabalhista, né, ao quarto ano, referente ao quarto bimestre de 2020. O filme se passa no Reino Unido, né, no ano de 2019, que na verdade em 2008, logo depois de uma crise econômica, né, e financeira e de trabalho, né, no Reino Unido, na qual o protagonista Rick, né, que é o personagem principal da história, resolve trabalhar por conta, vamos dizer assim, né, ele resolve ser dono do seu próprio negócio. E ele é pai de família, tem a esposa, né, que é a Abby, e seus filhos Seb e Lisa, vivem numa casa de aluguel, né, porque perderam a casa numa hipoteca. E assim ele foi procurar uma empresa de entregas, né, express, para ele ser prestador de serviço. Na verdade, ele entendia que ia ser dono do seu próprio negócio, tendo uma van própria, e assim mandar no seu trabalho, né, no seu horário, nos valores que receberia. E isso foi uma pura ilusão, porque ele foi contratado pela empresa, não com nenhum tipo de contrato formal, mas que seria um prestador de serviço, realmente um prestador de serviço. Com isso, ele se endividou, vendeu o carro da família para poder comprar a van, pagava, né, uma parcela pesada por mês, trabalhava durante 14 horas por dia, 6 dias na semana, quer dizer, um trabalho escravizante, né? Não tinha tempo para sua família e por conta disso a sua esposa também trabalhava como cuidadora de idosos e enfermos. E por esse motivo os filhos ficavam meio que à vontade. Havia um desajuste, né, familiar, um desajuste de conduta da parte do adolescente, e os pais, como na procura desenfreada de uma condição financeira melhor, até para poder comprar a sua casa própria novamente, deixavam a desejar o período do presente, do dia a dia da família, né? Infelizmente a mãe ainda tentava através do telefone, de mensagens, né, da rede social, controlar a conduta dos filhos, né, a forma como eles estavam sendo conduzidos na escola, como eles estavam fazendo no período que ela não estava presente no lar. Mas isso era bem infrutífero, ela não conseguia manter as rédeas, né, vamos dizer assim, da condução da sua família. E o Rick, na verdade, por ter que bater metas, né, sem precedentes, porque as encomendas tinham prazo de entrega, ele, na verdade, sofria muitas humilhações por parte da empresa, né, de entregas, de encomendas. Quer dizer, na verdade, não se respeitava nem os seus direitos fundamentais de ser humano, de dignidade humana, pois ele não tinha tempo nem para ir ao banheiro, né? Usava-se de uma garrafa, né, PET para urinar. Uma coisa assim que é utópica. E infelizmente, né, ele se sujeitava a isso para poder receber o seu pagamento, até porque era coagido ferozmente pelo seu superior, lá no caso, o franqueado da empresa, o dono, né, da empresa, o gerente, que se ele não conseguisse cumprir com com as suas obrigações com as entregas, ele seria multado, ele seria suspenso e daí deixaria de receber por dia, por entrega. Enfim, com esse filme, o que a gente observa claramente é que a precarização do trabalho se tornou um cotidiano natural, normal das pessoas. Aceita-se o que é imposto porque precisa sobreviver, precisa se trazer o pão para dentro de casa, necessário manter as despesas da família. E as pessoas não se dão conta de que estão sendo escravizadas pelo capital, pelo dinheiro, porque a saúde vai embora, a família fica desajustada e mesmo assim a corrida desenfreada pelo dinheiro para a sobrevivência não se torna um ônus tão pesado, vamos colocar entre aspas,
é pesado, mas não se torna por causa da situação financeira de cada família. Hoje, tantas famílias de classe baixa e média têm sofrido com isso. Muitos acreditam que o sonho de ser o seu próprio empresário, ser dono do seu negócio, vai ser um mar de rosas, vai ser completamente correto, vai ter uma boa vida, mas na verdade a realidade é outra. No caso aqui do Rick, né, ele não tinha condições de trabalho adequadas, ele foi explorado até o último momento, porque ele sofreu um assalto, né, quase que no fim do filme, e esse assalto resultou em ferimentos graves na vida, né, no corpo dele, o roubo de um aparelho caríssimo que ele ia ter que repor em dinheiro para a empresa, e mesmo assim a família cuidou dele, a esposa teve até um desabafo dentro do hospital com relação a isso, trouxe ele para casa, estava cuidando dele e não aceitava que ele voltasse a trabalhar naquelas condições. E infelizmente ele simplesmente deixou a família ali, querendo que ele ficasse para ser cuidado, e foi novamente pegar a sua van e trabalhar. O artigo 456, só um minuto, por favor, só para confirmar o dispositivo, 442B da CLT, à luz da Constituição Federal também, no seu artigo 1º, inciso 3º e 5º, e no seu artigo 5º e 7º, caput, resguardam a garantia de direitos trabalhistas aos prestadores de serviço. E eu acredito que, nesse caso, caberia essa ação nesse sentido, de resguardar os direitos trabalhistas dele como prestador. Porque ele não tinha um vínculo empregatício com a empresa, né, PDF Express, mas ele era um prestador de serviço, como todos os outros entregadores da empresa. Então, entende-se que garantia, segundo a legislação brasileira, né, no caso lá ocorreu no Reino Unido, mas trazendo para a nossa legislação, esse artigo seria o de defesa, uma tese de defesa para o Rick, porque ele realmente era um prestador de serviço, não tinha vínculo empregatício, mas tinha um vínculo de trabalho com a empresa. E mesmo sendo esvarrido na sua vida todos os dias, né, em trabalho, ele não tinha respaldo nenhum legal. Lá até mesmo a segurança com relação à saúde não é pública, né, todos são pagos, e infelizmente a condição de sobrevivência se torna mais insípida ainda. Eu acredito que é uma forma de nós analisarmos como está sendo hoje colocado a situação dos trabalhadores num modo geral, em todo o globo terrestre, e principalmente no Brasil, porque a uberização e a precarização do trabalho hoje, com a reforma trabalhista, se tornou realidade. Na escola, como eles estavam fazendo no período que ela não estava presente no lar, mas isso era bem infrutífero, ela não conseguia manter as rédeas, né, vamos dizer assim, da condução da sua família. E o Rick, na verdade, por ter que bater metas, né, sem precedentes, porque as encomendas tinham prazo de entrega, ele, na verdade, sofria muitas humilhações por parte da empresa, né, de entregas, de encomendas. Quer dizer, na verdade, não se respeitava nem os seus direitos fundamentais de ser humano, de dignidade humana, pois ele não tinha tempo nem para ir ao banheiro, né? Usava-se de uma garrafa, né, PET, para urinar. Uma coisa assim que é utópica. E infelizmente, né, ele se sujeitava a isso para poder receber o seu pagamento, até porque era coagido ferozmente pelo seu superior, lá no caso, o franqueado da empresa, o dono, né, da empresa, o gerente, que se ele não conseguisse cumprir com as suas obrigações com as entregas, ele seria multado, ele seria suspenso e deixaria de receber por dia, por entrega. Enfim, com esse filme, o que a gente observa claramente é que a precarização do trabalho se tornou um cotidiano natural, normal das pessoas. Aceita-se o que é imposto porque precisa sobreviver, precisa trazer o pão para dentro de casa.
necessário manter as despesas da família. E as pessoas não se dão conta de que estão sendo escravizadas pelo capital, pelo dinheiro, porque a saúde vai embora, a família fica desajustada e mesmo assim a corrida desenfreada pelo dinheiro para a sobrevivência não se torna um ônus tão pesado, vamos colocar entre aspas. É pesado, mas não se torna por causa da situação financeira de cada família. Hoje, tantas famílias de classe baixa e média têm sofrido com isso. Muitos acreditam que o sonho de ser o seu próprio empresário, ser dono do seu negócio, vai ser um mar de rosas, vai ser completamente correto, vai ter uma boa vida, mas na verdade a realidade é outra, né? Ele não tinha condições de trabalho adequadas, ele foi explorado até o último momento, porque ele sofreu um assalto, né? Quase que no fim do filme, e esse assalto resultou em ferimentos graves na vida, né? No corpo dele, o roubo de um aparelho caríssimo que ele ia ter que repor em dinheiro para a empresa. E mesmo assim, a família cuidou dele, a esposa teve até um desabafo dentro do hospital com relação a isso. Trouxe ele para casa, estava cuidando dele e não aceitava que ele voltasse a trabalhar naquelas condições. E infelizmente ele simplesmente deixou a família ali, querendo que ele ficasse para ser cuidado, e foi novamente pegar a sua van e trabalhar. O artigo 456, só um minuto, por favor, só para confirmar o dispositivo, 442B da CLT, à luz da Constituição Federal também, no seu artigo 1º, inciso 3º e 5º, e no seu artigo 5º e 7º, caput, resguardam a garantia de direitos trabalhistas aos prestadores de serviço. E eu acredito que, nesse caso, caberia essa ação nesse sentido, de resguardar os direitos trabalhistas dele como prestador. Porque ele não tinha um vínculo empregatício com a empresa, né, PDF Express, mas ele era um prestador de serviço, como todos os outros entregadores da empresa. Então, entende-se que garantia, segundo a legislação brasileira, né, no caso lá ocorreu no Reino Unido, mas trazendo para a nossa legislação, esse artigo seria o de defesa, uma tese de defesa para o RIC, porque ele realmente era um prestador de serviço, não tinha vínculo empregatício, mas tinha um vínculo de trabalho com a empresa. E mesmo sendo esvarrido na sua vida todos os dias, né, em trabalho, ele não tinha respaldo nenhum legal. Lá até mesmo a segurança com relação à saúde não é pública, né, todos são pagos, e infelizmente a condição de sobrevivência se torna mais insípida ainda. Eu acredito que é uma forma de nós analisarmos como está sendo hoje colocado a situação dos trabalhadores num modo geral, em todo o globo terrestre, e principalmente no Brasil, porque a uberização e a precarização do trabalho hoje, com a reforma trabalhista, se tornou realidade. Bem, em relação ao vídeo da prática de trabalho, do filme sugerido pela professora, eu vou falar um pouco a respeito da questão da desregulamentação e flexibilização do trabalho. O filme ele vai relatar vários episódios de precarização do trabalhador e de uma relação conflituosa entre o empregado e o seu empregador, em uma sequência de omissões, de falhas e de assédios que o trabalhador sofre. Mas isso tudo foi relatado na primeira parte do vídeo pela minha colega, e eu deixei para essa última parte falar acerca da questão da justiça do trabalho, como ela está se colocando num contexto político maior. A ideia de flexibilização das leis trabalhistas, ela não é nova no Brasil. Ela começa já nos anos 90, com a reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso, nas mãos do ministro Bresser Pereira. Essa reforma administrativa, essa reforma do Estado, ela acabou provocando um Estado gerencial,
que é justamente a ideia de um Estado mínimo, né, dentro de uma perspectiva neoliberal. E essas políticas públicas, elas acabam atingindo diretamente o mundo do trabalho. Com a flexibilização, ainda a gente teve nos anos posteriores, né, mais recentemente com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência, a desregulamentação da Justiça do Trabalho, que são dois conceitos importantíssimos para o direito do trabalho, para esse mundo jurídico do trabalho. A flexibilização das leis trabalhistas, ela, apesar de, para o trabalhador, ela não ser positiva, da mesma forma não ser positiva, ela ainda mantém e faz com que determinadas legislações e direitos que são garantias constitucionais, elas se mantenham, né? Elas têm novos acordos, novas formas de se estabelecer a legislação, com diminuição dos direitos, mas não a extinção desses direitos. Ainda existe uma constitucionalidade presente no mundo do trabalho. No caso da desregulamentação, que foi aprofundadamente produzida a partir da reforma de 2017, da reforma trabalhista e da reforma da Previdência em 2019, a desregulamentação ela acabou interferindo na própria Justiça do Trabalho, né? Os direitos e as garantias constitucionais, elas não só são diminuídas, mas muitas delas são extintas, como a recente discussão sobre a multa do FGTS, né, a redução do valor da porcentagem recolhida pelo empresário, a própria carteira verde e amarela, né, que é uma forma de você omitir ou diminuir os direitos trabalhistas, e essa desregulamentação ela vem junto com o trabalho intermitente que está lá na reforma trabalhista de 2017, né, o trabalho de domingo, o descanso semanal que praticamente foi, né, retirado, as horas extras do trabalhador que foram flexibilizadas, desregulamentadas. Então, toda essa precarização que a gente vê no filme, embora seja um filme estrangeiro, né, não se aplica exatamente aqui no Brasil, muitos desses princípios são princípios políticos, são princípios que estão lá, né, no sistema econômico produzido. Não é à toa que a ideia do neoliberalismo, quando ela surge aqui no Brasil nos anos 90, ela já tem uma trajetória anterior na própria Inglaterra, com a Margaret Thatcher, né, quando surge a ideia do neoliberalismo, de pulverizar a ação do Estado, diminuir a ação do Estado, e depois com mais evidência aqui no Chile com a proposição do Milton Friedman com os Chicago Boys, né? E aí agora vem tardiamente aqui para o Brasil, a partir dos anos 90, no Chile isso já é na década de 70, com o governo Pinochet, e vem para o Brasil nos anos 90, com uma supervalorização das empresas privadas e ONGs também, substituindo a função do Estado, e agora mais fortemente com as reformas trabalhistas e previdenciárias e possivelmente com a reforma administrativa que está aí em voga e sendo discutida na Câmara e tudo mais. Então, não dá para a gente analisar o direito do trabalho sem fazer esses apartes do próprio sistema econômico e político que a gente vive, né? O direito do trabalho ele é o que mais protege o hipossuficiente, que é o trabalhador da fábrica. Isso até não haver essa desregulamentação, né? Quando houve essa proposta, esse novo neoliberalismo vindo nas políticas públicas do Brasil, a ideia de menos direitos e mais empregos, né? Essa ideia de que o empresário ele sofre muito com os encargos trabalhistas e seria necessário diminuir esses encargos, a Justiça do Trabalho ela acaba sofrendo diretamente as agressões dessa política pública, porque o trabalhador ele fica desprotegido. O fato de lá nos anos 90, né, e depois mais fortemente com a reforma trabalhista, já existir uma flexibilização da CLT
em razão dos acordos trabalhistas que são feitos, né, e agora mais fortemente com a reforma trabalhista que vale o acordado entre patrão e empregado, empregado e empregador, e os sindicatos ficam excluídos, vamos dizer assim, dessa relação, com todos os critérios e tudo mais, mas ainda assim é uma forma de excluir as questões constitucionais vigem, né, que estão vigentes dentro do direito do trabalho. E o filme ele vai relatar bem isso, né, como a precarização dessas relações de trabalho, elas se estabelecem dentro de um sistema produtivo que é o norte-americano, é o europeu, é o da América Latina quase que inteira, né, e como o trabalhador ele vai ficando despossuído dos direitos protetivos, das garantias, e também vai perdendo o que é impróprio para o próprio sistema, ele vai perdendo a sua capacidade de consumo, que num prazo extenso de tempo acaba revertendo para um próprio empobrecimento da sociedade, que foi o que se viveu nos anos 80, uma distância muito grande entre o mais pobre e o mais rico. Tendo sido relativamente reduzida essa distância, e agora, com toda essa desregulamentação, a gente vê aumentando também os níveis de pobreza, a diminuição do consumo, né? Compreendendo, né? É importante que se compreenda isso, que o empresário, o dono de empresa, ele precisa desse consumo também, né? Ele precisaria desse consumo das camadas populares para fazer a economia girar. Então, tudo que a gente vê ali no filme, claro, tem o assédio moral, tem o assédio material, mas todo o restante do entorno, a questão da precarização do trabalho, ela vai reverberar de alguma forma, nem que seja em gerações, também no empregador, né? E essa percepção, muitas vezes, como sistema de sociedade, não é levada em consideração. São os apontamentos.